Olá a todos, muito bem-vindos ao nosso webinar. Eu gostaria de, antes de tudo, agradecer a todos vocês por, apesar da época de férias, pegarem um tempo e virem participar do nosso webinar. A gente está muito contente que vocês estão aqui, então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho. Antes disso, eu vou me apresentar. O meu nome é Yara, eu sou a gerente de produto para o criador de sites da Amém. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como criar o seu próprio site e iniciar a sua presença online. Então, inicialmente, a gente tem que entender por que exatamente a gente precisa de uma presença online. Então, hoje em dia, as pessoas procuram por referência sobre todos os tipos de negócio online. Seja um pequeno negócio, um restaurante, uma loja, enfim, as pessoas sempre vão procurar entender o que o pequeno negócio, principalmente, tem a oferecer. E ter uma presença online vai permitir a vocês controlar até certo ponto o que os seus clientes vão ver sobre você online. Obviamente, parte do que eles vão ver são recomendações sobre os serviços de vocês, nas redes sociais, enfim. Mas se vocês tiverem uma presença online, vocês podem controlar o que o cliente de vocês vai poder ver. Além disso, vai permitir a vocês ser encontrado por novos clientes de uma maneira que vocês ganham uma determinada autoridade. O que significa isso? Se você tem um site com o seu próprio nome de domínio e as pessoas procuram você online e o encontram online, ele vai entender que você realmente é uma pessoa profissional e isso vai fazer com que você ganhe autoridade naquilo que você faz. Obviamente, o fato de que você vai ser encontrado mais facilmente e você vai poder mostrar os serviços que você presta online vai ajudá-lo na expansão dos seus negócios e também na criação de um canal de relacionamento com os seus clientes. O que é super importante. Ter um site, ele vai ajudar, então, a mostrar os seus serviços, o que é super bom, mas o mais importante de tudo é que esse site, ele vai ajudá-lo a gerar mais vendas. Então, quando a gente pensa no ciclo de vida de uma pessoa, da presença online de uma pequena empresa, pequena e média empresa, ela funciona mais ou menos da seguinte maneira. O pequeno empresário, ele inicia a sua presença online com uma presença em redes sociais, então ele vai lá, abre uma conta no Facebook, abre uma conta no Instagram, de repente, eventualmente uma conta no Twitter, e ele começa a mandar algumas informações para o Facebook, e a primeira semana é linda, a segunda semana é linda, na terceira semana o cabeleireiro, ele já não está tão preocupado em escrever no Facebook, ele está mais preocupado em fazer o penteado, e daí na quarta semana a rede social vai ficando um pouco mais fraca, e a gente vê que essa presença social, essa rede social, ela é muito boa para mostrar como a gente é bonito, né? Ela ajuda a gente a expandir em determinada maneira o marketing boca a boca, mas no final das contas ela não ajuda vocês a expandir o negócio de vocês, porque o pequeno empresário ele está preocupado em oferecer o serviço dele, em vender o serviço dele, e ele não pode perder tanto tempo gerenciando as redes sociais dele de maneira efetiva para que ela seja o suficiente. Então, ele vai dar um próximo passo, que é o de fazer um site. Mas, obviamente, como ele é muito iniciante na presença online dele, muito provavelmente o que ele vai fazer é criar um site não profissional. Por exemplo,
vai pedir para um amigo criar o site para ele, vai usar uma ferramenta gratuita para a criação do site. Esse site, por ser gratuito, obviamente, ele não vai ter o domínio, o nome de domínio, ele não vai ter uma aparência tão profissional, e ele vai acabar, da mesma maneira que as redes sociais, não gerando muitos negócios. Então, a pessoa vai pensar o seguinte, ok, então, se esse meu site ele não está gerando tantos negócios, eu vou investir em campanhas de marketing para poder trazer tráfego para esse site. Só que como esse site não é profissional, ele não tem as ferramentas necessárias para suportar as minhas campanhas de marketing, eu volto para um passo que é o de construir um site que seja profissional. Agora, o que significa ter um site profissional? E aqui eu quero dar bastante ênfase a isso. Não significa que vocês precisam gastar um programador. Significa que vocês precisam de alguns pontos específicos. Primeiro, ter um site que tenha o seu próprio nome de domínio, conectado a um e-mail de domínio, com design moderno e que ele tenha recursos técnicos para performance. O que significa isso? Que o site carregue rapidamente, que ele seja compatível com dispositivos móveis, que ele seja compatível com os motores de busca e é isso que o site profissional vai significar, certo? Obviamente, essas são todas ferramentas que a ferramenta de criação de sites que a AMEN oferece, ela cumpre com esses pré-requisitos. Então, a ferramenta em si, ela já traz otimização para velocidade, otimização para os dispositivos móveis, ela oferece otimização para o SEO, que é a otimização para os buscadores. Então, do ponto de vista tecnológico, a ferramenta da AMEN já oferece todas essas ferramentas, oferece todas essas possibilidades e por isso a gente pode dizer que os sites criados nessa ferramenta, eles vão ser profissionais. Então, a gente começa a criar o site e quando a gente quer começar, a gente tem que pensar por onde. Então, a primeira coisa é pensar em qual é o objetivo do meu site, qual é a mensagem que eu quero passar para o meu site. É um site corporativo? É um site que o objetivo dele é captar leads, é vender produtos? Qual é o objetivo? E baseado nesse objetivo que eu escolhi aqui, eu vou escolher o layout correto, baseado num template que eu vou escolher. Então, a gente vai disponibilizar para vocês centenas de templates, e vocês vão poder escolher o template que é mais próximo àquilo que vocês querem, baseado no objetivo que vocês determinaram inicialmente. O segundo passo é determinar a arquitetura do site. Quantas páginas vocês querem? Uma página, 2 páginas, 20 páginas? Isso vai ajudá-los também a escolher qual é o melhor modelo para o negócio de vocês. Obviamente, o próximo passo é adicionar conteúdo e os recursos que vão apoiar os objetivos de vocês e realizar as configurações finais. Então, para a gente continuar, eu vou pular diretamente, para o nosso editor, para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer essas configurações na prática, ok? Então, vamos lá. Como a gente falou, a primeira coisa é escolher um template que seja adequado. Então, eu escolhi aqui um template de uma hamburgueria, certo? Mas eu quero, na realidade, eu peguei como um exemplo, construir um site de uma confeitaria. Então, eu achei que esse layout ele tinha muito a ver com aquilo que eu estava querendo, e o próximo passo é realmente definir os mínimos detalhes daquilo que eu quero. Então, para começar, eu iniciei a criação do site, eu entrei dentro do editor da AMEN, e aqui a gente vai ver a barra
superior. Aqui na barra superior eu vou poder navegar entre as páginas do meu site, eu vou poder ver a visualização para desktop, para tablet e para mobile do meu site. Eu vou poder pré-visualizar o site e publicá-lo. Aqui na página, na lateral, eu vou poder ver quais são as ferramentas que vão me ajudar na construção do site. E aqui no meio eu tenho o que a gente chama de área de edição, que é o site em si. Ok? Primeiro passo, como a gente falou, é definir qual é o visual geral que a gente quer para apoiar o meu objetivo. Então, muito provavelmente, todos vocês têm uma marca, essa marca tem cores definidas, ela tem textos, fontes que apoiam a sua marca. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir exatamente isso. Quais são as definições globais que a gente quer para o site, para que a gente possa construir o site o mais próximo da marca de vocês. Uma das coisas que é importante a gente ter em conta aqui é que o objetivo todo é que vocês sejam capazes de construir um site de maneira muito rápida e muito eficiente, porque a gente sabe que o pequeno empresário ele não tem muito tempo para perder construindo um site. Vocês não querem levar meses construindo o site, a gente quer fazer isso em algumas horas. Então, vocês vão ver que muitas das ferramentas, elas vão permitir vocês fazerem alterações globais no site para acelerar o processo de criação. Essa é uma delas. Então, aqui no Design Global, a gente vai ser capaz de definir como que a gente quer que todos os textos e todos os botões do site se pareçam, certo? Para a gente conseguir um visual mais homogêneo possível, o mais rápido possível, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é que eu posso definir, por exemplo, qual é o tipo de fonte que eu quero usar. Então, eu vim aqui para um parágrafo e eu posso escolher quais são as fontes que eu quero usar. Eu posso mudar as fontes. Obviamente, eu posso mudar o tamanho da fonte e essas alterações que eu for fazer aqui, elas vão ser vistas em todo o meu site, como vocês podem ver. Elas vão, sempre que eu alterar alguma coisa aqui, elas vão poder ser vistas diretamente em todos os parágrafos do meu site. Eu posso trocar as cores, escolher tons de azul, de violeta, ok? E eu posso fazer uma configuração bem granular de todos os meus textos. Eu posso mudar também os títulos, então eu posso mudar essa fonte, instantinho, perdão, para o outro lado, para uma fonte diferente, com tons diferentes e por aí vai, ok? Uma coisa que é importante vocês notarem e aqui eu vou mudar o tom só pelo exemplo, é que vocês vão ver que a gente, apesar de fazer algumas alterações no design global, em alguns locais, essas alterações elas não vão ser refletidas. Por quê? Porque apesar de eu ter que alterar tudo globalmente para poder fazer todas as alterações de uma única vez, eu ainda assim tenho a liberdade de vir em cada um dos locais e fazer alterações locais. E as alterações locais, como por exemplo, escolher uma cor diferente para esse texto, elas sempre vão ter maior prioridade do que as alterações que eu fizer globalmente. Então, eu posso fazer tudo globalmente, e isso vai me dar velocidade, mas eu tenho ainda a liberdade de fazer alterações locais para conseguir um visual mais profissional. Ok? Obviamente, as alterações globais, elas não se referem apenas ao texto, elas podem se referir também ao formato dos botões. Então, eu posso definir que todos os botões do meu site eles vão ser arredondados, por exemplo, e essa alteração ela vai se refletir em todos os botões. Eu não quero que a cor de fundo seja rosa, eu quero que ela seja o violeta, que é
relacionado à minha marca, então a cor de fundo vai ser alterada e por aí vai, ok? Se a cor de fundo não foi alterada, provavelmente é porque aqui há uma alteração local, ok? Então, só para que vocês entendam isso, e quando houver uma alteração local, eu obviamente posso reverter para o design geral e obter o design que eu defini no editor como um todo. Outra coisa que eu posso usar o design global é para definir o design do meu site, o layout geral do meu site. E a partir daqui eu vou poder definir como que o layout geral do site vai ser visto em cada um dos dispositivos disponíveis. Então, eu posso definir um layout para o desktop, um para o tablet e um para o mobile. Pode ser um diferente para cada um deles e eu vou fazer exatamente isso. Eu vou escolher um cabeçalho numa barra superior para para minha versão de desktop. Para minha versão no tablet, eu vou escolher um menu expansível, que é a mesma versão que eu vou escolher para o mobile, ok? Então, eu vou ver que se eu for na visualização do tablet, eu ainda tenho o menu expansível e a mesma coisa no mobile, eu ainda tenho o menu expansível, ok? O próximo passo é, como a gente falou, definir o número de páginas que eu quero. Então, a partir aqui do menu páginas, eu vou poder organizar, criar e remover páginas que não sejam interessantes para mim. Então, imagina que eu escolhi esse template e eu quero reorganizar as páginas do meu template. Então, eu posso, obviamente, alterar a ordem das páginas, caso eu queira, e quando eu alterar a ordem dessas páginas, a ordem no meu menu vai ser alterada. Eu posso criar uma subpágina, e eu posso fazer isso em até 2 níveis de subpáginas, de maneira que essa página vai se tornar agora uma subpágina da página sobre nós. Eu posso a partir aqui do menu de configurações, também excluir páginas que elas não vão ser usadas e adicionar novas páginas, caso eu deseje. Quando eu adicionar novas páginas, eu posso escolher adicionar uma página em branco ou eu posso escolher layouts pré-definidos pela nossa plataforma. Então, eu vou voltar aqui só para que a gente tenha um menu um pouquinho mais bonitinho, mas é importante que vocês entendam que é a partir daqui que a gente vai organizar as páginas do meu site. O próximo passo é começar a pensar no conteúdo do meu site. Então, quando eu começo a pensar no conteúdo do site, lembrando um pouco daquilo que a gente falou, de que muitas vezes a gente já tem alguma informação sobre o site online, eu vou procurar aproveitar essas informações através do que a gente chama de biblioteca de conteúdo. Então, eu posso usar, imagina que eu já tenho um site inicial, anterior, eu aqui, para o exemplo, escolhi o site da Confeitaria Nacional, eu vou poder usar esse site como base para trazer informações sobre o meu negócio para dentro do editor. Então, eu posso usar a ferramenta de importar conteúdo e essa ferramenta, ela vai procurar online por fotos, endereços, e-mails, links de redes sociais, número de telefone, endereço físico e várias outras informações sobre o seu negócio e ele vai importar essas informações para dentro da plataforma para que vocês possam usar essas informações na construção do novo site.
Então, nesse momento, ele está procurando algumas informações. Esse processo pode levar alguns minutos, principalmente se o site original é muito grande, que nesse caso ele é bastante grande. Então, ele vai procurar as informações. A partir do momento que ele procurar, que ele encontrar as informações, ele vai me mostrar quais são as informações que ele foi capaz de encontrar. Então, aqui ele encontrou diversas imagens, um número de telefone, links de mídias sociais e um e-mail. Eu posso salvar essas informações no editor e, inclusive, substituir essas informações diretamente no meu site. O que isso vai fazer? Então, em primeiro lugar, uma das coisas que a gente vai ver que isso vai fazer é que se eu tiver, por exemplo, lugares onde eu tenho número de telefone e e-mail, esses lugares eles já vão ser automaticamente populados. Se eu tiver, por exemplo, um link de rede social, vamos procurar um link de rede social, aqui. Então, eu tenho aqui os meus links de redes sociais. Então, vocês vão ver que nas redes sociais, a gente tinha encontrado um link do Instagram, ele vai ser também substituído e por aí vai, ok? Obviamente, se eu tivesse encontrado um endereço físico, ele também substituiria o endereço físico aqui no mapa e o mapa seria automaticamente populado. Nesse caso, eu não encontrei todas as informações que eu queria, eu posso ainda vir à biblioteca de conteúdos e gerenciar essas informações manualmente, então eu posso vir em informações da empresa e manualmente inserir essas informações aqui para que elas sejam populadas diretamente no meu site. Eu posso gerenciar as imagens que foram carregadas do site, então eu vou ver que eu tenho imagens oferecidas pela nossa plataforma, que podem ser usadas gratuitamente na construção do site, mas além disso, eu também fui capaz de trazer 18 imagens do site antigo, que essas imagens já foram carregadas e eu posso usá-las automaticamente na construção do meu site. Ok? Em seguida, o próximo passo é realmente popular o meu site com as informações referentes ao meu negócio. Então, a gente escolheu um template, esse template ele tem layouts pré-definidos. Para eu alterar esses layouts, tudo que eu tenho que fazer é clicar sobre eles. Isso vai permitir com que o menuzinho referente a cada um dos elementos se abra e eu vou poder alterar as configurações desse elemento. Nesse caso, eu estou abrindo um menu referente a essa linha, eu quero alterar a imagem de fundo da linha, então eu simplesmente venho aqui, vou substituir, eu posso escolher ou imagens do site que foram carregadas do meu site anterior, ou eu posso, e a gente pode posicionar essa imagem para que ela seja vista melhor. Então, eu vou aqui excluir a rolagem, vou personalizar da maneira que eu achar mais interessante. A imagem ela não foi subida com muito boa qualidade, então eu posso escolher uma imagem de melhor qualidade. Aqui eu posso procurar nas imagens e eu vou escolher uma imagem um pouco melhor e por aí vai, ok?
O próximo passo é, depois de substituir, por exemplo, imagens, textos, eu posso vir aqui e mudar os textos. E por aí vai. Eu tenho que pensar em quais são as funcionalidades que eu quero adicionar ao meu site e quais são as áreas do site que eu quero adicionar para que ele passe as informações referentes àquilo que eu quero comunicar ao meu cliente. Então, imagina que uma das coisas que eu quero adicionar aqui é uma área onde eu vou ter referências do que os meus clientes pensam a respeito da minha confeitaria, ok? Então, eu quero adicionar aqui uma área de depoimentos para o site. Uma das formas de eu fazer isso é eu criar o layout a partir do zero. A outra forma, que eu acho que é uma das ferramentas mais legais que a gente tem no editor, é a gente vir aqui na área de adicionar uma seção e quando eu clicar em adicionar seção, eu vou abrir um espaço no qual eu vou poder escolher layouts pré-definidos que eu posso simplesmente adicionar ao meu site como se ele fosse um Lego, tá? Então, a gente falou sobre depoimentos, eu vou vir aqui na área de depoimentos e eu posso escolher, a partir daqui, um layout para poder adicionar depoimentos dos meus clientes. Eu posso adicionar, se verificar se esse layout combina com o meu site ou não. Se eu achar que ele não combina, eu posso simplesmente navegar sobre outros layouts que digam mais, que tenham mais a ver com o que o meu cliente quer com o meu site, como o meu cliente vai se identificar melhor. E a partir daqui, vocês vão ver que essas sessões elas já vão assumir o design global que eu determinei, então as cores elas já vão vir com as cores que eu quero, com as fontes que eu quero, ok? E a partir do momento que eu definir, ok, esse é o design que eu quero, eu posso simplesmente vir, salvar e essa nova seção vai fazer parte do meu site. A única coisa que eu tenho que fazer é realmente alterar imagens, textos, eu posso remover textos, eu posso adicionar mais textos caso eu deseje, mas eu tenho toda a liberdade de alterar o design a partir do momento que ele faz parte do meu site. Ok? Personalizar o conteúdo vai, obviamente, me ajudar a criar, a partir desse template pré-definido, o meu próprio site. Outra forma de adicionar conteúdos é realmente arrastar e soltar elementos para dentro do meu site. Então, eu vou escolher aqui um exemplo de, imagina que nessa área inicial do meu site, é muito importante para mim adicionar um botão para que o meu cliente possa se comunicar facilmente comigo. Então, eu vou escolher um widget, tá? Widgets são ferramentas, essas ferramentas, elas são ferramentas de design, por exemplo, imagens, ícones, galerias de fotos, ou elas podem ser funcionalidades de comunicação, como, por exemplo, um formulário de contato, ou, no caso do que eu quero usar, um botão de clique para ligar, que é uma funcionalidade mais relacionada ao meu negócio. Então, eu posso vir aqui, adicionar, arrastar e soltar o meu elemento dentro do site. Uma coisa que eu quero que vocês notem é que sempre que eu tentar arrastar e soltar um elemento, ele vai me pedir para posicionar esse elemento dentro de uma coluna
já existente ou eu posso criar uma nova coluna a partir desse elemento, ok? Por que isso? Porque a nossa plataforma é uma plataforma que a gente chama de responsiva. Isso vai permitir com que o site possa ser bem visualizado, independente do tamanho da tela que o meu cliente está visualizando. Então, ele vai ser bem visto se o meu cliente estiver olhando o site dentro de um laptop pequenininho ou se ele estiver vendo o site na tela da televisão da casa dele, ok? Então, para que ele seja responsivo, a gente tem uma estrutura muito bem definida de linhas de conteúdo e dentro dessas linhas eu vou ter colunas e cada elemento vai ser posicionado dentro de uma coluna. Então, uma das coisas que vocês vão ver, eu vou mostrar um outro exemplo aqui, muito bem, é que dentro dessa estrutura eu não vou poder posicionar um elemento fora de uma coluna. Ele sempre vai estar dentro de uma coluna, ok? Obviamente, dentro da própria coluna, eu vou poder usar os quadradinhos brancos que vão aparecer no topo, na lateral e na diagonal do meu elemento para posicioná-lo dentro, aonde eu quiser, dentro da minha coluna, ok? Se eu quiser que esse texto esteja em outra posição, eu preciso simplesmente mudar ele e levar ele para uma outra coluna, ok? E aqui a gente não está vendo ele direito porque ele está em preto, mas eu vou alterar a cor dele para que vocês possam ver melhor, ok? Então, se eu quiser alterar ele de posição, nesse caso, eu posso alterar ele e levar ele para outra coluna, ok? Isso vai garantir com que o site seja responsivo e bem visualizado, independente do tamanho da tela do nosso computador. Vamos editar, então, alguns dos elementos do nosso site para a gente ver como que eles vão ser visualizados. Então, um elemento que eu posso editar é, por exemplo, uma galeria de fotos, ok? Então, nessa galeria de fotos, se eu clicar sobre ela, como a gente falou anteriormente, a gente vai poder abrir ela e a gente vai editar ou conteúdo ou design. Então, eu posso vir aqui e adicionar novas imagens. Eu vou colocar aqui imagens de doces, já que a gente está falando de uma confeitaria. Eu posso remover as imagens que são menos relevantes para a gente e deixar só as imagens que são mais relevantes. Para cada um deles, eu sempre vou ter a liberdade de vir e alterar o conteúdo relacionado a ele. Então, eu posso colocar o título, por exemplo, bolos, sorvetes, chocolates e por aí vai. Essas alterações, elas vão ser vistas diretamente aqui na minha galeria, como vocês podem ver, certo? Eu posso alterar também o design da minha galeria e escolher layouts diferentes. Eu posso escolher, por exemplo, se eu quero que o título ele seja mostrado sobre o texto, sobre a imagem ou abaixo da imagem. Eu vou deixar sobre a imagem que estava mais bonitinho. Eu posso escolher número de colunas que eu quero que seja mostrado. Eu posso escolher que, em vez de ser mostrado como dessa maneira, eu quero que seja mostrado como uma matriz. Eu posso definir, a partir daqui, o espaçamento que eu quero entre as imagens, o espaçamento que eu quero para o próprio elemento, qual é a fonte dos textos que eu quero que vão aparecer aqui, se as imagens elas vão ser mais altas, menos altas. E eu posso brincar aqui com o design para realmente obter
o layout mais próximo daquilo que eu espero do meu site. Ok? Continuando no design, eu posso alterar funcionalidades que sejam mais importantes para a comunicação do meu site, como, por exemplo, se eu tenho aqui um formulário de contato. O que vocês vão notar é que, para todos os elementos, a gente vai ter uma forma muito semelhante de alterar os conteúdos. Obviamente que cada uma das funcionalidades ela vai ter conteúdos e designs, opções de conteúdos e de design diferentes, mas todas elas vão ter a mesma estrutura. A gente vai abrir um menu no qual a gente vai poder alterar. Nesse caso, no formulário de contato, eu posso adicionar itens ao campo, eu posso remover campos que sejam menos relevantes para mim, eu posso determinar para quem essas mensagens vão ser enviadas, então eu posso simplesmente vir aqui e colocar o meu e-mail, e as mensagens elas vão ser enviadas para o meu e-mail, e por aí vai. Obviamente, eu posso alterar também o design e o layout desse formulário de contato para obter algo mais parecido com aquilo que eu quero mostrar para os meus clientes, ok? Uma vez que eu fiz todas as alterações no conteúdo do meu site para que ele represente o meu negócio, existem algumas configurações que são muito importantes que sejam feitas antes de publicar o meu site. Então, a primeira delas, ela está relacionada com como o meu site vai ser encontrado online. Então, a gente falou que uma das coisas que é importante é que o site permita a gente ser encontrado, e para isso a gente precisa cumprir com algumas regras que o Google exige para que o site possa ser visualizado nos resultados das buscas. Algumas dessas regras são técnicas e outras dessas regras são relacionadas ao conteúdo do site. Do ponto de vista técnico, existem regras que são que o site seja rápido, que o site tenha uma visualização mobile amigável, que o site tenha um certificado de segurança, que o site tenha conteúdo relevante, e todas essas questões técnicas, que o site seja indexável, e todas as questões técnicas, a AMEN cuida, para que vocês não precisem tomar conta disso. Mas a parte de conteúdo ainda vocês devem fazer, e isso vocês vão poder fazer aqui a partir do menu de páginas. Na parte de configurações, vocês vão ter campos relacionados ao que a gente chama de SEO, que é a otimização para os motores de busca. Então, aqui vocês vão poder adicionar título e descrição. Esse título e essa descrição são os títulos e a descrição que vão aparecer nas buscas do Google. Então, existem algumas limitações que o próprio Google impõe do ponto de vista de número de caracteres, ok? E é super importante que vocês adicionem um título e uma descrição para cada uma das páginas do site de vocês para garantir que ele seja bem ranqueado nas buscas do Google. Essa é uma das configurações importantes para que vocês façam. Outras configurações importantes que vocês façam, elas estão relacionadas às leis da Europa, que pedem que todos os sites eles tenham bem definidos uma política de privacidade e que eles ativem notificações de cookies. Então, vocês podem vir aqui em definições de privacidade e simplesmente ativar notificações de cookie, que vocês podem
se quiserem alterar o texto, ou vocês podem usar o texto padrão. E a mesma coisa em relação à página de privacidade, que vocês podem vir aqui e adicionar a política de privacidade de vocês. Ok? Aqui em customizar, vocês vão poder adicionar o texto relativo à política de privacidade de vocês. Essas aqui são algumas configurações bastante importantes para o público na Europa, mas a gente tem algumas outras configurações que são também importantes, como, por exemplo, adicionar o código de Google Analytics de vocês. Obviamente, a gente também oferece estatísticas do site, mas caso vocês queiram usar o Google Analytics, vocês podem fazê-lo. Vocês podem definir qual o URL do site na hora da publicação. Após a publicação, vocês podem acrescentar o certificado de segurança e existem algumas configurações relativas a como ao favicon, que é esse ícone que aparece na frente do título do seu site e por aí vai, ok? Então, essas são algumas configurações básicas que vocês têm que fazer antes de publicar o site. A partir do momento que vocês publicarem o site, todas as alterações que vocês fizeram dentro da área de edição, elas vão poder ser vistas online. E caso vocês queiram fazer novas alterações depois que vocês terminaram de construir o site, vocês podem. Tudo que vocês têm que fazer é entrar no editor novamente, fazer as alterações, e essas alterações elas só vão poder ser vistas em linha a partir do momento que vocês clicarem em publicar novamente. Eu vou abrir agora, caso alguém tenha alguma pergunta que vocês queiram mandar para a gente através das perguntas do site. Obviamente, vocês sintam-se, por favor, muito à vontade de enviar suas perguntas para a nossa equipe e a gente vai ficar muito feliz em ajudá-los.